a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, para fazer uso da palavra. Bem, bom dia. Bom dia aos companheiros, companheiras, parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras, nossos líderes da Câmara, do Senado, nossos presidentes e presidentas de partido que estão aqui. Bom dia também à imprensa que está nos acompanhando. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês no dia de hoje. Primeiro eu quero começar agradecendo o empenho de cada um e de cada uma de vocês por a gente ter chegado até aqui. Foi uma eleição dura, disputada, mas nosso pessoal esteve firme na luta, cabeça erguida, peito firme e a gente venceu. E venceu porque o povo brasileiro quer mudança nesse país. E nós vamos começar essas mudanças. E para que elas aconteçam, nós vamos precisar ter no Senado da República e na Câmara dos Deputados nossas bancadas atuantes, nossas bancadas sempre em alerta e trabalhando muito para que a gente possa fazer as mudanças legislativas que o país precisa e dar sustentação a esse governo. Por isso, tanto o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin como pediram que a vinda deles a Brasília, essa primeira vinda, além da visita às instituições, que foi muito importante para a gente resgatar a normalidade das relações nesse país, a gente pudesse, eles pudessem se reunir com as bancadas dos partidos que estão nos apoiando. Nós temos hoje 14 partidos no processo de transição do governo. E isso, com certeza, é reflexo, né, da necessidade que nós temos de fazer essa frente para as mudanças que nós precisamos. Então, eu quero agradecer muito aos presidentes de partido e aos nossos líderes que estão aqui. O trabalho vai ser árduo, mas vai valer a pena. Nós vamos devolver esse país às mãos do povo brasileiro com desenvolvimento e inclusão social. Então, muito obrigada, companheiros e companheiras, por vocês estarem aqui com a gente. E podem contar conosco na condução agora da transição. Nosso vice-presidente vai falar um pouco sobre isso, como que estão os trabalhos. Sei que às vezes tem ansiedade de participação, de presença. A gente pede um pouquinho de calma a todos, porque nós estamos organizando o processo. Mas podem ter certeza, todos aqueles que estão junto conosco vão participar da estruturação, da transição e também do processo do novo governo. Então, muito obrigada. Gostaria de chamar para conduzir o início dessa reunião o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, Janja, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, saudar aqui todas as senadoras, senadores, deputadas, deputados, dizer da alegria de estarmos aqui juntos. Primeira palavra de agradecimento, com uma campanha dura, mas uma campanha muito bonita. Tive a honra de participar com o presidente Lula, do sul ao norte, do leste ao oeste, e a gente viu o entusiasmo da população, a confiança da população. A transição, eu acho que são 3 pilares aí: democrática, participativa e contributiva. Democrática. Aliás, presidente Lula, muitas pessoas comentaram ontem à noite comigo aqui em Brasília, a gente sente um ar diferente, está mais leve, né? Está mais leve, estamos voltando à normalidade, né? Então, o presidente Lula ontem esteve com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e democrática. A democracia não é poder unipessoal, nem poder absoluto. Ela é partilha de poder. Ela se assenta na tripartição do poder. Então, o respeito do presidente Lula, aliás, a sua vida política é fruto da democracia. Só num regime democrático nós teríamos o maior líder popular do Brasil, que é o presidente Lula, eleito presidente da República.
é fruto da democracia. Os poderes são independentes. Então, o presidente Lula colocou muito bem ontem, olha, eleição de Câmara, de Senado, é do Legislativo. Eles são independentes, mas eles são harmônicos. Não é para um poder destruir o outro, atacar o outro. Pelo contrário, as pessoas passam. O que ficam são as instituições. E nós precisamos ter boas instituições. Então, vamos fazer uma transição democrática, né? Como o presidente Lula deu o exemplo ontem aqui em Brasília e o faz cotidianamente. Uma transição participativa. A Gleisi Hoffmann colocou 14 partidos que participam, né, colaboram, ideias, propostas. Essa é uma tarefa coletiva, né? A transição é um período para a gente ter essa participação. Ouvir bastante, né? Dialogar bastante. Quem ouve mais erra menos, né? Então, interagir com a política, a boa política e a sociedade civil organizada. O governo moderno está permanentemente interagindo, né, ouvindo, estimulando a participação. E nós tivemos uma frente democrática bastante ampla e que no segundo turno ainda se fortaleceu ainda mais e agora nessa nova fase. E uma transição contributiva. O programa já foi delineado na proposta da campanha. O que se tem que fazer é cumpri-lo. Mas há que se fazer uma transição para que essa corrida de bastão, essa transferência de bastão, não interrompa a corrida. Porque o Brasil tem pressa, né? Para combater a fome, para melhorar a vida da população, para crescer, para ter emprego, para ter renda. É uma fase de levantar dados, antecipar questões, ganhar tempo, buscando eficiência nesse trabalho para, sob a liderança do presidente Lula, 1º de janeiro, mãos à obra, trabalho e realizar as aspirações da nossa população. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. Estou até matando saudades aqui, presidente, vendo tantos senadores e deputados do nosso tempo de deputado federal. Ontem nós ganhamos da presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, a Constituição atualizada, novinha, saindo do forno lá. E aí eu fui verificar lá. Estava lá na letra L, Luiz Inácio Lula da Silva. Na letra G, Geraldo Alckmin Filho. Na minha página, metade já tinha morrido, viu? Eu podia ver. Mas nós estamos firmes aí nessa luta democrática. Enfim, deixar um abraço fraterno, carinhoso. Uma questão boa da política é que ela se faz também com afeto, né? Com laços de confiança, de estima. Ela é uma atividade eminentemente humana e ética. Então, felizes por estarmos aqui juntos. Muito obrigado. Convido agora para usar a palavra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Não adianta pedir para o Alckmin falar um discurso mais longo que ele não fala. Eu lá atrás falei, Alckmin, você não tem que fazer discurso telegráfico que você fazia nos comícios. Aqui é uma reunião de pessoas, sabe, mais qualificadas do ponto de vista político. Você pode falar um pouco mais. Mesmo assim, ele foi telegráfico, como sempre. Só faltou dizer uma coisa, Alckmin, as pessoas que não estão na comissão que está sendo escolhida, ainda não terminou, vão participar. A transição
eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador, para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro, porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte: olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se, eu vou ser ministro porque eu fui escolhido para a comissão de transição. A segunda coisa é que a comissão de transição não decide nada. O que a comissão de transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E, a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo de mudança do nosso país. Portanto, se alguém quiser contribuir, quiser mandar proposta, tiver alguma coisa, por favor, não se sintam excluídos, porque não estão na lista das pessoas que estão participando. O Alckmin é o coordenador, o Aloysio Mercadante e a Gleice têm um papel importante, e cada partido político que participou da coligação tem um papel importante. Nós estamos começando um processo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou vendo aqui a cara de companheiros que ganharam as eleições, a cara de companheiros e companheiras que perderam as eleições. Eu queria dizer para vocês que o fato de alguém ter perdido uma eleição não significa que esse alguém é menor do que alguém que ganhou. Significa apenas que, possivelmente, quem ganhou tenha sido melhor compreendido pelo discurso que fez. Eu, cada vez que perdia uma eleição, e não foram poucas as eleições, quantas vezes eu em casa chorava, porque eu achava que o meu discurso era o mais correto, eu achava que a minha proposta era mais correta, eu achava que eu era o melhor para o país, e eu ficava triste porque eu não tinha conseguido convencer o povo daquilo que eu acreditava que eu era. Então, muitas vezes, nós temos que compreender que a gente perde, mas se não fosse, às vezes, a derrota da gente, a gente não fosse candidato, o que está eleito não estaria eleito. Porque muita gente está eleito pela somatória de voto daqueles que perderam. E, às vezes, por diferença pequena. Então, é preciso que a gente leve em conta isso na nossa relação, porque, muitas vezes, só é reconhecido quem ganha. Quem perde, não ganha. Aliás, a gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que se tem um ser humano feliz no planeta Terra, sou eu. Eu estou muito feliz porque eu sempre acreditei em Deus e eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, depois de tudo, eu me sinto como se eu estivesse sendo ressuscitado. Sabe, muita gente não imaginava que a gente pudesse estar vivendo esse momento agora. E nós estamos vivendo esse momento não por mérito pessoal de qualquer pessoa que esteja aqui, mas pelo mérito e pelo compromisso coletivo que nós temos com o povo brasileiro e pela grandeza política do povo mais humilde e mais pobre desse país. Isso significa que a gente não tem que ter vergonha de dizer que o nosso voto, sabe, é o voto daquelas pessoas que mais necessitam. É daquelas pessoas que um dia viveram num país que tinha um governo que olhou para elas.
que governou prioritariamente para elas, sem esquecer da responsabilidade e da participação de outros segmentos da sociedade. E às vezes eu não fico chateado quando algumas pessoas não compreendem, ou seja, quem nasce no centro de Salvador, quem nasce no centro de Recife, quem nasce no centro de São Paulo, quem já nasce no asfalto, com luz elétrica, com água encanada, sabe, não tem noção do que é fazer política para o povo pobre nesse país. As pessoas não têm noção do significado, sabe, de uma cisterna. Parece uma coisa trivial para quem tem água encanada, quem lava a calçada com a torneira com água potável, quem lava carro com água potável, sabe? Parece bobagem. Por que fazer 1.400.000 cisternas? O que se interessa à economia brasileira? O que isso representa para o PIB? A gente não pensa no PIB quando a gente faz isso. A gente não pensa na economia ou na macroeconomia. A gente pensa na sobrevivência da espécie humana que o Estado tem a obrigação de cuidar e dar a possibilidade da igualdade de condições para as pessoas. E eu acho que vocês e os milhões de brasileiros que votaram outra vez, votaram por conta disso. Votaram porque vocês acreditam que, embora a gente tenha que governar para todos, a gente tem que tratar prioritariamente as pessoas mais necessitadas. A gente tem que discutir o mundo do trabalho. Você não pode viver num mundo, sabe, em que os trabalhadores parece que são microempreendedores, mas que trabalham como se fossem escravos, sem nenhum sistema de seguridade social para protegê-los no infortúnio. Os empresários que ficaram chateados porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era conquista e que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. Parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que receberia normalmente R$2.000 vai receber R$1.300 agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. É preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez,
eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. Quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que nos 10 anos seguintes, esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o impeachment de uma mulher, tomou a mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. E nós votamos por isso. Porque esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer. Não há explicação. A única explicação é que falta compromisso dos governantes com isso que é o essencial. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria, porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui, eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. Vocês se lembram que quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 12% de inflação. Nós levamos a inflação por cento da meta para 4,5%, que oscilava 2 para cima e 2 para baixo durante todo o nosso mandato. Esse país estava com 12% de desemprego. E vocês se lembram que quando chegou em 2014, esse país tinha 4,3% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida pública interna de 60,7%. Deixamos a dívida com 37,7%. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida externa com o FMI, em que o ministro Malan, todo final de ano, tinha que ir ao Washington tentar pegar dinheiro para fechar o caixa, e o Brasil era humilhado todo ano, com gente deixando no aeroporto, sabe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir fiscalizar as contas brasileiras e dizer o que a gente podia gastar e não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia. A palavra geração de emprego não existia. Era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI, como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil que não tinha reserva internacional, nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje. E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20 que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. E eu tive até gente do PT que saiu do PT, porque eu levei o superávit primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem 3 palavras que quem é governo, quem se elegeu governo, coloque na cabeça. Tem 3 palavras sem as quais você não consegue governar.
Primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro é a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente porque ele sabia que ele ia perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre 2 homens. Não foi a disputa entre 2 partidos políticos. Não foi a disputa entre 2 candidatos. Foi a disputa entre um candidato e a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias públicas de cada estado estiveram envolvidos, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E eu perdi 3 eleições para presidente. Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse. Em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal, sabe, utilizando a religião, que é uma coisa sagrada, a fé,
A fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada. A nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Agora que chegou ao fim, ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como eu fiz 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu perdi as eleições. Pego o telefone e ligo, olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país. Esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu, sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou um país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez à urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora. Se ele conhecesse a Amazônia, ele ia saber que uma urna de uma cidade vai de canoa para a capital, demora 3 dias dentro de uma canoa. Se ele conhecesse o Brasil, ele não recusaria e não ousaria discutir a legitimidade das urnas eletrônicas. Portanto, ontem eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso. Ou seja, não é possível. Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir num restaurante, não podem ir num cinema, não podem sair de casa. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Então eu fui visitar as instituições para provar a partir de agora: vocês vão ter paz, porque vocês vão ser respeitados, porque esse país vai voltar à civilidade. Por isso eu fui visitar o presidente da Câmara, o Lira, ontem. Muita gente achava que jamais o Lula ia conversar com o Lira. Eu fui conversar com o Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente. Eu sei que ele é meu adversário. Mas ele é o presidente da Câmara, eleito pelos deputados, e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer. Quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado é da responsabilidade de vocês. Então vocês votaram contra ou elegeram. O dado concreto é que ele é presidente da Câmara e eu fui conversar com ele, da mesma forma que fui conversar com o Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado. Eu fui dizer: estamos aqui para provar que nós queremos estabelecer um diálogo entre os partidos políticos. Não venham me dizer: mas e você vai conversar com o Centrão? Eu não vou conversar com o Centrão, eu vou conversar com deputados e deputadas eleitas por partidos políticos que se uniram em determinadas circunstâncias desde a Constituinte. E as pessoas não são obrigadas a concordar comigo,
As pessoas não são obrigadas a votar no projeto que eu quero, porque eu penso que é bom. Eu não acho que é errado um deputado querer fazer uma emenda num projeto do governo. O que eu acho errado é o governo achar que ele é tão sabido, que ele é capaz de fazer uma medida provisória que não tenha defeito e que ninguém queira fazer algum reparo. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado, portanto, tem que ser tratado com a mesma deferência daqueles que votaram em mim e daqueles que trabalharam para mim. É assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social. É preciso conversar com o movimento sindical. É preciso conversar com as mulheres. É preciso conversar com o povo negro. É preciso conversar com os indígenas. É preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa. E o presidente da República tem que conversar. Eu não vou andar, vou andar todos os estados e vocês vão ver que não vai ter uma motociata, mas vai ter muitos abraços, vai ter muita conversa, vai ter muito compromisso com o povo, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu disse durante a campanha, só tem sentido eu voltar a ser presidente se for para fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. E eu sei o que o povo pensa. Eu sei. Vocês sabem quando um time está ganhando de 4-0 no primeiro tempo e os torcedores estão todos satisfeitos, rindo, aplaudindo, imaginando que vai ser mais 4 no segundo tempo. E quando chega no segundo tempo, os adversários marcam 4 e empatam. Ou seja, você sai com amargor de derrota. Se eu fizer apenas a mesma coisa que eu fiz no primeiro mandato, vai ter o gosto de empate, vai ter o gosto de derrota, vai ter o gosto de perda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quero dizer para os meus companheiros deputados, para minhas companheiras deputadas, para os meus companheiros senadores e senadoras, eu estou com 77 anos de idade, mas quero dizer para vocês que pouca gente de 30 está com a energia e com a tesão que eu estou para governar esse país e para tirar esse país da situação em que ele se encontra. Eu digo isso todo dia porque eu quero ser cobrado. Eu não quero um tapinha nas costas. Amigo é aquele que vem e fala a verdade para você. Errou, cobra. Fez coisa errada, cobra. Porque senão a gente não acerta. E é assim que eu quero governar esse país. Eu quero pagar uma dívida social que todos nós temos com o povo brasileiro. Não é só o Estado, somos nós. Nós que tomamos café de manhã, nossos filhos que tomam café de manhã, nós que podemos ir num shopping, nós que podemos comprar o que a gente quiser para comer, nós temos uma dívida. Nós temos que estender a mão para trazer essas pessoas que não tiveram. E não são porque elas são burras, que muita gente pensa, eles são burros, eles não estudaram, eles não sei das contas. Não, eles não são burros, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Eles não tiveram a possibilidade de ter acesso a uma profissão. Esse país não acreditava na educação. Esse país não acreditava na educação. Eu digo todo debate, o Peru teve a sua primeira universidade em 1554. E o Peru foi descoberto 8 anos antes do Brasil. Em 1554 ele já tinha, o nosso país foi ter a primeira em 1920. Não porque o governo estivesse preocupado com a educação do povo, é porque o rei da Bélgica ia visitar o Brasil e precisava receber um título de doutor honoris causa. Então eu tenho orgulho. Eu e o Zé Alencar, 2 quase que analfabetos, passamos para a história como os 2 homens
que mais investiu em educação nesse país. Mais. Mas a dívida nossa é muito grande com a educação. Agora mesmo a gente está vendo milhões de crianças pobres que não têm celular, que não têm computador, que não têm acesso à internet por conta da pandemia, voltaram para a escola menos sabidos do que estavam. E nós precisamos fazer uma verdadeira revolução para recuperar a capacidade, sabe, do aprendizado dessas crianças. Então, o nosso compromisso é muito simples. É reconstruir esse país. A democracia está de volta. A civilidade está de volta. Esse povo vai ser ouvido. Esse povo vai ter o direito de dar palpite naquilo que nós temos que fazer. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento. Banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Porque muita gente, ou de má fé, ou por esquecimento, esqueceu de dizer que foi no nosso governo que nós criamos a Lei Geral da Pequena e Média Empresa e que foi no nosso governo que nós criamos o Simples. E que foi no nosso governo que a gente fez o maior financiamento da securitização da dívida dos agricultores brasileiros, 89 bilhões de reais na medida provisória 452 de 2008. Então, quando as pessoas falam, mas os ruralistas estão com bronca, eu quero conversar para saber por que a bronca. Por que a bronca? Porque no nosso tempo, um empreendedor do agronegócio comprava um trator por 2 ou 3% de juros ao ano. Hoje está pagando 18%. Então eu quero saber qual é a bronca. Quero dizer para vocês que nós não vamos facilitar a compra de armas, mas sim a compra de livro nesse país. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. É o compromisso em fazer com que esse país maravilhoso tenha o povo voltando a sorrir. Uma vez, companheiro, eu vou contar isso para terminar, quando eu criei o Brasil Sorridente. A coisa que mais me incomodava é que quando eu ia para a periferia de São Paulo, quando eu ia para o sertão nordestino, às vezes tinha meninas de 16 anos, de 18 anos, sabe, rapazes, gente bonita, quando dava um sorriso, não tinha nenhum dente na boca. Não tinha um dente na boca. E por quê? Porque não podia ir num dentista ou não tinha dentista. Nós criamos o Brasil Sorridente para que o povo pobre pudesse fazer um tratamento e não perder os seus dentes na infância. A gente vai ter que voltar com dentista nas escolas. Com dentista nas escolas para que as crianças não tenham cárie de qualquer jeito. Para que a gente possa começar a recuperar, sabe, antes que não tenha mais jeito. E eu posso garantir para vocês que a coisa mais barata num país é cuidar dos pobres. É a coisa mais barata. A coisa mais cara é garantir que o sistema financeiro receba aquilo que o Estado lhe deve. A coisa mais cara é aquele dinheiro que é inútil, sabe, que você não tira proveito dele. Você veja uma coisa, gente.
Só nesse período de governo já vai mais de 150 bilhões de reais, de dólares, pago em dividendos para os acionistas, sabe, da Petrobras. E nada para o investimento. E essa semana vocês viram que inventaram a distribuição de mais 50 bilhões de dólares de um possível lucro futuro. Qual é a ideia? Esvaziar o caixa da Petrobras, para que a gente não possa fazer nada. E vocês sabem que esse país hoje não consegue refinar a quantidade de gasolina que ele precisa. Nós já fomos exportador de gasolina e agora nós exportamos por volta de refinamos por volta de 79%. É por isso que tem 390 e poucas empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando em dólar o preço. Agora eu estou sabendo que eles vão pegar, mas não sei quantos bilhões do BNDES, agora, antes da nossa posse, para que também deixe o BNDES vazio, para que a gente não tenha capacidade de investimento. E eu quero terminar dizendo para vocês, depois de tudo que aconteceu comigo, eu sou um homem sem mágoa, sem ressentimento, mas um homem com muito compromisso. Eu quero que vocês saibam que eu só tomei a decisão de votar porque eu acreditava que nós vamos ter condições de fazer esse país voltar a sorrir outra vez, fazer as pessoas terem esperança. Em 2008, a ONU fez uma pesquisa. O povo brasileiro era o povo mais alegre do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Faça uma pesquisa hoje, que vocês vão ver. Agora começou a melhorar. As pessoas já estão dormindo mais tranquilas. As pessoas já estão acreditando, sabe, que a democracia voltou com os braços abertos para dar a cada um de nós a sensação e o prazer de felicidade, a sensação e o prazer de que nós seremos capazes de recuperar a civilidade nesse país. Cada companheiro deputado, cada companheira deputada, pode ficar certa que nós vamos conversar com o Congresso Nacional. Vamos conversar porque o Congresso Nacional tem todos os defeitos que cada um de nós queira que tenha. Mas esse país já foi muito pior quando a gente não tinha Congresso Nacional, que ele tinha sido fechado. É melhor um debate caliente, um debate nervoso das divergências nossas, do que o silêncio profundo do medo da baioneta que esse país já experimentou. Lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua pedindo. Ele não sabe nem o que pede, mas estão pedindo. Eu, se pudesse dizer para essas pessoas, voltem para casa. Democracia é isso, um ganha, o outro perde. Um ri, o outro chora. É assim em qualquer esporte, é assim em qualquer política. Quantas vezes eu chorei porque perdi? Quantas vezes cheguei em casa achando que tudo tinha acabado para mim? E hoje eu descubro que uma derrota é apenas um incentivo para eu me preparar melhor para outra disputa eleitoral. Então, se vocês estiverem ouvindo pela internet, voltem para casa. Não sejam violentos com crianças. Não sejam violentos com quem pensa diferente de vocês. Vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. Vamos respeitar quem não gosta da música que nós gostamos. Vamos respeitar quem não gosta do candidato que nós gostamos. A democracia é isso. É a gente viver democraticamente na diversidade. Eu não peço para ninguém gostar de mim. Eu só peço para as pessoas respeitem o resultado eleitoral, porque nós vencemos as eleições e vamos recuperar esse país. E vou precisar
muito de vocês. Vou precisar muito de cada um de vocês. Portanto, um abraço. Um abraço. Eu estou viajando segunda-feira para o Egito, sabe? Já vou ter no Egito mais conversa com lideranças mundiais num único dia do que o Bolsonaro teve em 4 anos. Ou seja, porque uma das coisas que nós vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A expectativa que o Brasil está gerando no mundo. A expectativa. A expectativa é tão grande que o Putin ligou, que o Zelensky ligou. A expectativa é tão grande, sabe, que num único dia eu recebi 26 telefonemas, coisa que o Bolsonaro, sabe, talvez não tenha recebido nenhum. Eu não quero arrumar inimigo. O Brasil é um país que, historicamente, o último contencioso nosso foi com a Guerra do Paraguai. Eu não quero guerra. Eu quero paz. Eu não quero ódio. Eu quero amor. Eu não quero arma. Eu quero cultura e quero livre. Eu não quero cadeia. Eu quero escola. É esse país que eu peço a vocês, ajudem-nos a construir. Um abraço, companheiros. Agradecendo a presença de todas e de todos, bom dia. Ô, gente, um aviso importante para vocês. A Copa do Mundo começa daqui a pouco. E a gente não tem que ter vergonha de vestir a nossa camisa verde e amarela. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13.